Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos visita também, queremos saudar você. Estamos muito felizes com a sua presença nesse momento em que temos a bela oportunidade de ouvir a palavra do Senhor sendo exposta. E é muito bom compartilhar com aqueles que nos visitam também. Eu quero chamar os irmãos a abrirem no texto do segundo livro do profeta Samuel, o capítulo 22. Estamos, ao longo dos últimos 2 meses, selecionando alguns cantos que as Escrituras nos mostram para além do livro dos Salmos. E temos aprendido sobre a teologia que há neles, temos explorado os benefícios que há também nesses cânticos para o fortalecimento da nossa fé individual, mas também congregacional, nossa fé coletiva, como expressão de culto ao Senhor, palavras que podem e devem compor a oração do cristão, devem fazer parte das canções dos discípulos de Jesus. E hoje eu quero ler com os irmãos esse cântico do rei Davi, que está fora dos Salmos, mas também pertence ao livro dos Salmos. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, quero chamar você a acompanhar a leitura. Nós vamos dividir esse cântico em 2 partes também, como já fiz com o cântico de Moisés. Então nós vamos ler até o verso 20 nessa noite. A partir do verso 1 diz assim: Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de iniquidade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Ele, do seu tempo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e de sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Despediu setas, espalhou os meus inimigos e raios, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso respolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam,
porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Feche seus olhos, vamos ter mais uma vez uma palavra de oração, colocando esse momento também diante do Senhor, clamando a Ele para que nos seja favorável. Querido e amado Pai, somos muito gratos ao Senhor por poder ter esse belo privilégio de ouvir a Tua voz, sermos alimentados pela Tua palavra e podermos, Senhor Deus, descobrir um pouco mais sobre quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Através desses cânticos que o Senhor inspirou os Teus servos na antiguidade, e que por meio deles, Senhor Deus, nós também podemos ver Cristo Jesus. Que o Senhor seja conosco nesse instante, nos dando boa compreensão da Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acredito que você já participou alguma vez na sua história, principalmente aqueles que têm mais idade, já participou daquela roda de amigos nostálgica, onde cada um lembra de um acontecimento memorável. E seja porque tenham passado por esse momento juntos ou individualmente na mesma época. A gente gosta de fazer esse tipo de coisa. Sentar e lembrar daquilo que já passamos e contar, às vezes, até dizendo que na nossa geração foi muito melhor do que na geração de hoje em dia. Mas nem sempre o que se lembra nessas rodas e o que se tem para contar nessas rodas foi de todo bom. Contudo, para os que estão andando com o Senhor, como Davi, enxergarão a intervenção de Deus em sua história, mesmo quando nela há marcas de tantos acontecimentos ruins. Davi, aqui no fim da sua vida, ele interpreta os seus livramentos e as vitórias que ele teve, reconhecendo a soberania de Deus em toda a sua trajetória. É isso que ele está fazendo aqui. Esse texto é uma poesia no meio de uma narração da história do rei Davi. E essa, especificamente, é uma poesia de ações de graças de um rei que passou por tanto coisas boas como por dificuldades. Mas é também um salmo real. Fala muito sobre aquilo que representa o ofício real, o ofício de rei, de governador, que esse rei representou. E é recheado de metáforas militares, metáforas da natureza, imagens teofânicas, que são manifestações visíveis do próprio Deus. E como alguns comentaristas notam, e talvez na sua Bíblia tenha aí registrado, debaixo desse título preto, fazendo referência ao Salmo 18, esse é um cântico que ele é praticamente idêntico ao Salmo 18. A versão aqui de 2 Samuel é provavelmente um rascunho original, o que no Salmo 18 foi ligeiramente adaptado para um uso litúrgico e contínuo no templo. E dentro do livro de Samuel, esse capítulo, ele faz parte do que pode ser chamado de um apêndice final, que vai desde o capítulo 21 até o capítulo 24, relatando fatos sobre a vida de Davi. Eles não estão em ordem estritamente cronológica, mas eles formam uma conclusão teológica que resume muito bem
o reinado do rei Davi. Destaca, por exemplo, as suas vitórias, e que não foram por causa da sua força militar, mas a libertação soberana de Deus, agindo constantemente na vida do seu ungido, aquele que era o representante do seu povo. E é partindo dessa compreensão que eu quero pensar mais sobre o seguinte tema com a igreja hoje: o Deus que intervém. Eu quero destacar que Deus, ele intervém na sua igreja e a favor da sua igreja, pois, em primeiro lugar, Deus é o nosso refúgio. É sobre isso que Davi canta, dos versos 1 ao 4. O verso 1, ele vai fazer uma contextualização para nós desse cântico. Mas aqui, nesse pedaço, Davi reconhece que Deus, ele interveio ao seu favor em todas as privações e tribulações que ele passou. Sendo que ele encontrou proteção apenas em Deus. Ele encontrou plena salvação em Deus. Ele está reconhecendo isso. Essa parte do cântico é para nós a esperança de que Deus não nos deixará sem socorro necessário. E este não é um cântico composto após uma única batalha, mas um hino retrospectivo. Davi, ele está olhando para tudo o que aconteceu anteriormente. Eu falei aqui, Davi, nesse texto do capítulo 22, somados aos outros textos, está tendo como que um apêndice final de tudo aquilo que representa o reinado de Davi. E Davi já está, então, estabelecido no trono e olha para trás, lembrando-se de seus anos de perigo, perseguição e os anos de espada por qual ele passou. Eu quero, antes de tudo, nesse ponto do sermão, eu quero que você tenha uma noção mais clara das dificuldades que provavelmente estavam vindo à mente de Davi quando ele compôs essa música. É muito importante que eu e você sintamos um pouco na pele aquilo que Davi estava sentindo e fazendo ele cantar. Imagine que na sua juventude, desde cedo, no seu tempo de preparação para se tornar um rei, ele apenas ainda como um pastor de ovelhas, ele já enfrentava perigos. Antes de ser um guerreiro público, Davi, ele enfrentou perigos mortais ainda no anonimato. Ninguém estava vendo os grandes feitos daquele pequeno pastor. Mas olha que interessante, Deus estava treinando ele. Feras selvagens, ele relata, lutas corpo a corpo contra um leão e um urso para proteger as ovelhas do seu pai. Mas ele mesmo relata isso diante do rei Saul para justificar a valentia dele, a possibilidade de ele enfrentar algo que seria muito mais desafiador, que seria um encontro com o grande guerreiro filisteu Golias. O confronto mortal contra o gigante campeão que afrontava os exércitos de Israel. Davi passou por perigos assim. Mas esse encontro com o gigante, que é muito contado e lembrado mais para as crianças, de longe é o perigo e a angústia pior que o rei Davi passou. Se nós continuarmos olhando, o próprio contexto nos fala que Saul e suas perseguições se tornaram aquilo que seria o pior pesadelo do desenvolvimento desse agora guerreiro Davi. Como um teólogo Willett, puritano do século XVII, destaca, Saul é citado nominalmente no verso 1, porque Saul foi o inimigo mais persistente e perigoso de Davi.
representando um conflito dentro da própria nação pactual, muito além do que a vida específica de Saul, de Davi. Você já imaginou ter que fugir, se desviar, para não ser cravado na parede com uma lança, enquanto você tocava o seu violão? Emboscadas, complôs. Saul enviou assassinos profissionais à casa de Davi, obrigando a fugir pela janela, com a ajuda de sua esposa, Mical. Ele viveu uma vida de fugitivo, o que faz ele, nesse cântico, por exemplo, usar a expressão ondas de morte. Anos vivendo no deserto, em cavernas, penhascos, constantemente caçado como um animal. Mas não apenas isso. Ele viveu traição de israelitas. Davi foi deletado por Doeg. Ele foi aquele que massacrou sacerdotes. E pelos zifeus que tentaram entregá-lo a Saul. O saque de Ziclag, enquanto Davi vivia exilado entre os filisteus, os amalequitas invadiram a cidade onde Davi morava e queimaram tudo. E eles sequestraram a esposa de Davi, suas esposas, e as famílias dos homens que eram fiéis a Davi, ao ponto desses homens fiéis quererem apedrejá-lo. Você pode encontrar isso lá em 1 Samuel 30. Mas aí você já pode dizer, não, tá bom. Mas vamos falar um pouquinho sobre as guerras com inimigos externos e também nacionais de Davi. Como outro teólogo reformado destaca, após a morte de Saul, Davi teve que lutar para estabelecer o reino de Deus contra ameaças dentro e fora de Israel. Ele viveu guerra civil, longo e sangrento conflito contra a casa de Saul, liderada por Abner e Isbosete. Ele teve guerra contra nações pagãs, campanhas militares contínuas contra os filisteus, contra edomitas. Foram guerras de sobrevivência e expansão do território da aliança. Mas ainda eu quero lhe ajudar a pensar um pouquinho mais. Davi, ele não viveu problemas apenas dentro do seu ministério, por assim dizer. Rebeliões internas e tragédias dentro da sua própria família. A fase mais dolorosa da vida de Davi ocorreu dentro de sua própria casa, cumprindo a profecia de Natã, dizendo que a espada jamais se apartaria da casa de Davi, após o pecado com Batseba. Mas nós podemos perceber na história de Davi a queda espiritual, um inimigo interno, o adultério com Batseba e o assassinato de Urias se configurou como que um pecado que Davi tentou esconder. Mas o maior perigo que Davi correu na sua vida talvez tenha sido esse, quando ele se dispôs a enfrentar a própria ira de Deus, tentando esconder o seu pecado. Mas ele vive também dentro de casa a rebelião de um filho, Absalão. Talvez uma das tribulações mais dolorosas. Seu próprio filho roubou o coração do povo e usurpou o trono. Mas ele também teve a traição de Aitofel, o conselheiro mais sábio e íntimo de Davi. O traiu para apoiar Absalão. Ele também passa pela rebelião de Seba,
Logo após a morte de Absalão, um homem de Benjamim tentou dividir o reino novamente. Ele passa pela praga após fazer um censo provocado por Satanás, mas que nós sabemos que isso é a soberania permissiva de Deus ali, conduzindo a história nesse sentido, mas que resulta em 70.000 homens mortos por causa da sua decisão. E por último, eu quero citar a conspiração de Adonias. Já na sua velhice, Davi não teve tanto sossego assim. Quando estava fraco e de cama, seu filho Adonias tentou dar um golpe de estado e tomar o reino para si. Com isso em mente, você consegue perceber como Deus interveio na história deste rei? Como Deus o protegeu? Davi vê o Senhor como a rocha, por crer que Deus é o fundamento seguro para os seus filhos em todas as circunstâncias e instâncias. E, sobretudo, Willett, esse teólogo reformado que já citei, aponta que esse entendimento, olhando para Davi e tudo que Davi está passando, se referindo especialmente a Cristo como essa rocha que já havia sido revelada, mesmo que por sombras, e que é a rocha e o fundamento da igreja. E é por isso que eu quero, então, lhe chamar para reconhecer o Deus que intervém na sua história. Ele que tem lhe provido a proteção, tem lhe livrado de perigos que até mesmo eu e você não conseguimos ver. Mas você pode estar pensando, ok, Deus foi bom para Davi, mas ele não anda muito atento às perseguições que eu estou vivendo com a minha família. Talvez você sentiu a ausência de Deus quando você foi traída. Talvez você pense, parece que ele não estava presente quando eu perdi aquele meu ente querido. Ou quando praticaram alguma injustiça contra mim, abusos, quando fui desprezado. A primeira coisa que eu quero que você veja é que mesmo tendo marcas ruins na sua jornada, Deus continua sendo digno de ser louvado, pois Deus é aquele que te salvará, sobretudo, não desses males que lhe marcaram na sua jornada, mas Ele lhe salvará do seu pecado e das consequências dele. E creia, a maior das dificuldades e das consequências que Deus pode te livrar em Cristo Jesus é de um encontro direto com a ira de Deus. Esse que é o Deus da violência, o Deus que é o Deus da guerra. Quando Cristo retornar para julgar todas as pessoas, você terá onde se esconder, você terá onde se refugiar. A chamada do cântico, em primeira instância, se refugie em Cristo. Se refugie no Filho do Deus vivo. Ponha nele a sua fé, mesmo que as circunstâncias presentes elas sejam dolorosas e as provas sejam sem fim. No Evangelho há esperança para você. Creia como o rei Davi. Mas eu quero que você saiba que esse Deus da guerra, esse Deus da violência, esse Deus que está de prontidão soberanamente, Ele está vendo e contando cada uma das injustiças que andam sendo praticadas. Sobretudo,
com as injustiças contra os seus filhos, e nenhuma delas ficará impune. Por isso, não tente resolver essas injustiças contra você com a sua própria força, com a sua ira, porque ela é pecaminosa. Apenas venha se refugiar naquele que enxugará do rosto todas as lágrimas. O primeiro destaque que vimos aqui no cântico é que o Deus que intervém na história da sua igreja e a favor da sua igreja, Ele é o nosso refúgio. O segundo destaque que eu quero fazer é que Deus é o nosso consolador. Os versos de 5 a 20, nós vamos ver que Davi, em meio à agonia, ele eleva o seu clamor ao Senhor, que responde com uma manifestação visível do seu ser e cósmica de poder para resgatar Davi das garras da morte. E tem duas coisas que nós podemos aprender nesse trecho maior em que eu dividi. Duas coisas importantes nessa parte da canção, a fim de percebermos como Deus está pronto para intervir consolando a sua igreja. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que a profundidade da nossa angústia nos levará a invocar, a clamar. É isso que Davi põe dos versos 5 ao 7. Ele fala em expressões metafóricas, fala assim: ondas da morte, torrentes de impiedade, cadeias infernais e tramas da morte. E há um entendimento comum de que Davi, nesse trecho do seu cântico, ele está em mente o perigo da vida contínuo provocado logo cedo por Saul na sua vida. E quais são as angústias que você já viveu e está vivendo, que leva você a clamar, que leva você a invocar? Pode ser que, à semelhança do rei, você esteja lutando contra um pecado escondido. Pode ser o sofrimento causado por alguém dentro ou fora da sua própria família. Pode ser uma decisão difícil a ser tomada no seu emprego, onde você está à sua frente com as decisões de escolher a Deus e ser fiel a Ele, ou aos homens para se manter naquele cargo, naquela posição. Pode ser o medo de perder alguém amado, ou a perda que você ainda considera irreparável na sua história. Pode ser a prisão que você esteja ainda vivendo de um vício não tratado. Pode ser o medo de não conseguir o amor da sua vida, porque o tempo vai passando. Pode ser a pressão de ter que parecer ser algo ou alguém que você não é só para agradar os outros. Pode ser um patrão abusivo que, sem temor do Senhor, faz coisas que não devia. Ou pode ser uma situação que vivemos governamental, de instabilidade, e que gera medos sobre o futuro. O meu ponto aqui é que a profundidade do seu sofrimento não é o foco da canção, mas a quem que você está chamando para lhe ajudar. E há vários alvos para o clamor da nossa alma. Pode ser que você não fale muito, talvez você não fale nada, mas simplesmente se feche
e guarde a sua angústia para si mesmo. Há pessoas que enxergam a solução para os seus problemas se calando. Pode ser que você seja um murmurador que fala aos quatro ventos a dor que você está sentindo e só fala nessas dores. Pode ser que você seja mais propenso ao pecado da ira e você seja aquele esbravejador que com raiva e ira, quando as coisas saem do lugar, você assim trata os seus familiares e amigos. Pode ser que você seja, aos seus próprios olhos, uma vítima e por isso você fala da sua dor como se você fosse isento de culpa do seu próprio pecado. Pode ser que você seja aquele tipo que só fala se for com aquele guru espiritual. Você escolhe uma pessoa de quem, na verdade, você tem uma dependência emocional e você só pode abrir a sua boca para falar dos seus problemas se for com ela, porque só ela te entende. Vejam, isso sou eu e é você. Mas eu quero que você veja o caminho que o rei Davi faz. Ele invoca ao Senhor. Davi, ele dirige seus olhos para quem pode realmente consolar seu coração angustiado. A primeira lição que aprendemos aqui é que a profundidade da nossa angústia, ela nos levará a invocar, ela nos levará a clamar. E nós devemos clamar a quem pode nos consolar. Cristo, o nosso Senhor. Mas há uma segunda lição que eu quero ver com você ainda nessa parte. É sobre a grandeza da resposta divina. Dos versos 8 a 20, Davi, ele vai, por imagens, mostrar como que esse Deus é pronto em responder à sua igreja. Davi, ele olha para o Senhor e ele sabe quem Deus é. Comentaristas percebem que Deus, ele move o universo com essas representações imagéticas que Davi está aqui utilizando, tanto da natureza como das próprias manifestações de Deus. E ele faz tudo isso para salvar um único dos seus eleitos. Ele fala do zelo de Deus. Deus rasga os céus, não para destruir o mundo contra a sua igreja, mas para ouvir o choro do seu servo, para resgatá-lo das águas profundas. Davi vê Deus cavalgando no querubim. Ele vê fumaça saindo das narinas de Deus. Ele vê fogo devorador saindo de sua boca. Essas são figuras que ilustram a ira santa de Deus contra os inimigos do seu eleito. Veja, Deus se revelou a Davi. Ele providenciou revelações diretas ou indiretamente para consolar o seu rei, o seu ungido, naquilo que ele precisava. Davi expressou isso em imagens diferentes que falam da mesma manifestação. Deus fendendo os céus e ouvindo o seu filho, salvando o seu filho e consolando um dos seus filhos com a sua doce voz. Mas diferente de Davi, eu e você não carecemos mais desse tipo de imagem. Porque já nos foi dado aquele que é a imagem do Deus invisível. Aquele que é o resplendor da glória e expressão exata do ser de Deus, os quais os patriarcas
inclusive o rei Davi, almejavam ter conhecido. Cristo Jesus, irmãos, ele fendeu os céus e veio consolar as dores e angústias dos seus servos. Você ainda tem dúvida que ele sabe da sua dor? Você ainda tem dúvida de que ele está disposto a ser o seu consolador? Deixa eu lhe levar para alguns testemunhos das Escrituras que saíram da boca do próprio Cristo. Em Mateus 9,36, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. Ele mesmo disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará passagem. Isso é um sinal de consolo que o próprio rei Davi utilizou no Salmo 23. Mas ele também diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não é apenas uma imagem, é o Deus vivo fazendo tudo o que eu e você precisamos para sermos plenamente consolados. Mas eu acredito que não há nenhum texto que deixe mais claro para nós de como que Cristo sabe das nossas dores e está pronto para nos consolar. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Por quê? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Em outras palavras, de maneira direta, o autor aos Hebreus diria assim: porque temos sumo sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Porque antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E o convite é muito claro: cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cristo sabe da sua dor. Cristo conhece a sua perda. Ele sabe das angústias que outros estão lhe causando. Ele vê o seu medo. Por isso, esta canção de Davi é importante para nós. E é neste sentido que eu quero chamar você a invocar o Senhor. Clame por quem pode lhe prover verdadeiro consolo. Ele sabe o que é sofrer. Ele se separou temporariamente da comunhão do Pai. Recebeu a ira que cabia a mim e a você para te salvar. Deus está em Cristo Jesus com os ouvidos abertos para os teus filhos. Fale. Não esconda mais. Não se camufle. Pare de lançar as suas palavras para quem não tem poder para te consolar. Nós somos servos do rei de Davi. O Deus que intervém a nosso favor. E quando você estiver vivendo em tempos de apuros, lembre-se, já houve e em Cristo sempre haverá um bom retrospecto da vida. Não se desespere. Creia no Deus que é o nosso refúgio e é o nosso consolador. Eu quero chamar você a orar, a colocar o seu coração diante do Senhor. Porque somos tentados a
a simplesmente sairmos daqui e esquecermos com o corre-corre, com as demandas, que essa palavra ela tem o intento de produzir vida eterna que começa hoje. Na tua casa, no teu coração, no teu trabalho. Por isso, irmãos, que nós saiamos daqui com a nossa fé renovada naquele que continua intervindo na nossa história. Por isso, ore, busque ao Senhor. Confesse a Ele a sua falta de atenção, de fé, mas regozije-se. Ele está ouvindo. Ele está pronto a ouvir. Ó Deus, nós queremos bendizer o teu santo nome. Tu és bom, Pai. Tu és aquele que fendeu os céus e se fez carne, Deus conosco. Em Ti nós temos a alegria da salvação. Por isso, Pai, que a Tua igreja possa encontrar no Senhor o refúgio que o Senhor é. Mas também encontrar, Senhor Deus, o consolo que só pode vir da Tua parte. As muitas dificuldades que nós encontramos, Senhor Deus, na nossa história. Que essa história marcada por tanto pecado e consequências do pecado possa também, Senhor Deus, pela Tua graça e misericórdia, ser a ocasião que o Senhor manifeste a Tua superabundante graça para que o Teu povo, Senhor Deus, erga a voz apenas para invocar o nome do Senhor. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, desde agora e para sempre. Amém. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol teu viver e a chuva no teu lar. Encontramos outra vez. Deus, se segure nas tuas mãos, e o Senhor te abençoe. E o Senhor sobre ti levante o trono e te dê paz. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. sente-se ainda com a sua família, tem um tempo ainda de oração em conjunto, após o que queremos cumprimentar também os nossos visitantes.
Queridos, antes de você sair, só mais um minutinho, queria chamar aqui André, pastor André, cadê ele? Subiu, filho. Estava ali escondido. A gente ia fazer de manhã, mas você não veio pela manhã. Por incrível que pareça, André faz aniversário no mesmo dia de Sérvulo. Eu queria chamar aqui Sérvulo e a minha assistente. Aqui, por favor. Devagar, por favor, porque isso eu quero. Obrigado. Aqui é uma. Ei, um abraço. Então aqui, pastor, é um lembrete da igreja para que você possa desfrutar, certo? Vou pedir para Sérvulo aqui orar por André, vai ter que vir para cá. Pai querido, nós exaltamos o teu nome, te agradecemos pela vida do teu servo, sua família, sua casa. O Senhor tem nos abençoado, nos dado a graça caminharmos, servirmos ao Senhor juntos, dado a graça a essa igreja, poder também caminhar com os teus servos, em nome de Jesus, que ele, sua casa, sua família, continue, Senhor, sendo ricamente abençoado pelo Senhor e também abençoando todos aqueles que os cercam. Em nome de Jesus, que o Senhor o dê ainda muitos anos para poder te servir, poder servir a tua igreja, poder servir a sua casa, seus amigos, e que a tua glória seja sempre refletida na vida deles. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém.